Vamos voltar a falar dos atentados em Boston. Agora para mostrar como viviam os irmãos Tsarnaev, suspeitos pelas explosões que mataram 3 e feriram quase 200 pessoas na maratona da cidade. Nossos repórteres nos Estados Unidos e no Daguestão, região separatista no sul da Rússia, conversaram com quem conheceu Tamerlan e Johar de perto. Eu acho que não tem ninguém que pode chegar e falar que eu esperava isso dele, eu sabia que isso ia acontecer. O mecânico brasileiro Gilberto Júnior conhece Johar Tsarnaev há 2 anos. Sempre o viu como um adolescente normal. Gosta de carro, gosta de futebol, gosta de mulher. Um adolescente que sonhava em visitar o Brasil. Ele sempre falava comigo, Júnior, um dia eu vou pro Brasil, eu vou jogar soccer e conseguir namorada, eu quero conhecer Ronaldinho. Mas na última terça-feira, um Johar diferente esteve na oficina de Júnior para pegar as chaves do carro que deixou para consertar 2 semanas antes. O garoto de 19 anos foi direto. Falou, não, eu preciso da chave agora, eu tenho que ir agora, eu tenho que ir agora. Eu dei a chave para ele, 5 minutos ele saiu. Ele estava angustiado? Ele estava bastante nervoso. Eu nunca tinha visto ele do jeito que ele estava. Estava mordendo as unhas e balançando as pernas e olhando para os lados. O atentado havia acontecido menos de 24 horas antes. Se Johar era sociável, o irmão mais velho, Tamerlan Tsarnaev, era o oposto. Nunca foi de muita conversa e queria ser boxeador profissional. Trancou a faculdade de engenharia para se dedicar aos treinos nesta academia, onde o brasileiro Carlos Neto dá aulas de jiu-jitsu. Era estranho mesmo, quando ele começava a bater o saco, ele entrava num transe, entendeu? A rotina de Tamerlan na academia era a mesma. Ele chegava, colocava a luva de boxe e batia sempre neste saco por meia hora, 1 hora. Depois fazia alguns exercícios na barra, plantava bananeira e ia embora. Num ensaio fotográfico para o jornal da Universidade de Boston, Tamerlan disse que não tinha um único amigo americano. Não conseguia entendê-los. E todo mundo já sabia que ele é assim, até mesmo pela naturalidade dele. Ele é russo, os russos são assim, não são muito de brincadeira e tal. Os irmãos Tsarnaev, de origem chechena, chegaram em 2002 aos Estados Unidos ainda pequenos. Vieram como refugiados, junto com os pais e as 2 irmãs. Cresceram em Cambridge, cidade vizinha a Boston. Concluíram o ensino médio na Cambridge Reed and Latin School, a mesma escola pública onde estudaram os atores Ben Affleck e Matt Damon. Viviam no 3º andar desta casa, no número 410 da rua Norfolk. Um lugar agradável e amistoso, onde há uma grande comunidade de brasileiros e portugueses. É aqui no número 410 que morava o Tamerlan. Há uma escada de acesso aqui para o 2º e 3º andares. Na escada, a gente já vê pedaços de madeira, de vidro, sinais de arrombamento. A Polícia Federal Americana, o FBI, chegou aqui e entrou com tudo. Arrombou esta porta, nós vemos o trilho no chão. O FBI lacrou a porta com cadeado depois de recolher material para análise. A casa abrigou toda a família por muitos anos. Depois que as irmãs se casaram e os pais voltaram para a terra natal deles, o apartamento passou a ser frequentado apenas por Tamerlan e Johar. Johar fez de tudo para manter a rotina e não levantar suspeitas. Ele estudava nesta universidade que fica a 1 hora de carro de Boston. Nos dias seguintes ao atentado, ele compareceu normalmente às aulas e foi à academia. Esteve em uma festa com colegas de curso na quarta-feira à noite e dormiu aqui, nos alojamentos, até quinta-feira, quando o FBI divulgou os retratos dele e do irmão. Quem conhecia Johar recebeu a notícia com espanto. Todos ficaram chocados, mas estou contente de saber que ele está vivo para que responda as perguntas. Para que conteste as perguntas. Disse Luiz Vasquez, que foi treinador de futebol de Johar e colega de classe de Tamerlan. Nunca ouviu nenhum discurso político ou religioso dos dois, mas ele não tinha contato com os irmãos há 3 anos. A situação parece ter mudado. Recentemente, Tamerlan publicou na internet vídeos de extremistas religiosos e poderia estar influenciando o irmão mais novo. Em uma rede social russa, Johar escreveu que sua visão de mundo é o Islã. Em 2 de setembro do ano passado, postou em outra rede social:
Eu não entendo porque é tão difícil para muitos de vocês aceitarem que o 11 de setembro foi uma conspiração do governo americano. É tipo, dane-se os fatos porque somos patriotas. Isso foi 9 dias antes de Johar virar cidadão americano. Tamerlan ainda não havia conseguido a cidadania. Os motivos seriam 2. Uma acusação de agressão física a uma ex-namorada e investigações do FBI a pedido do governo russo sobre suas constantes viagens ao Daguestão, uma região separatista da Rússia, onde há grupos islâmicos radicais e onde os pais dos irmãos Tsarnaev moram. O repórter Rodrigo Alvarez foi até lá. A história dos 2 irmãos e das explosões em Boston quase não alterou a habitual frieza de Mahatkalá, a capital do Daguestão. Afinal, o lugar faz parte de um punhado de ex-repúblicas soviéticas que ainda lutam pela independência em relação a Moscou, onde atentados e terrorismo são rotina. Se vocês têm uma explosão, aqui acontecem 10 por dia, ironiza o jovem russo. Para saber exatamente de onde vieram os irmãos Tsarnaev, basta olhar para essa pontinha do mapa no sul da Rússia. É na região montanhosa do Cáucaso que ficam a Chechênia, de onde a família veio, e o Daguestão, onde eles viveram antes de imigrarem para os Estados Unidos. Na capital Mahatkalá, meninos que brincam sobre o entulho, pouco a pouco vão deixando de lado a diversão para enfrentar a realidade. Um lugar onde tudo o que se faz é controlado por homens armados e pelo serviço secreto russo. Mas quem anda atento pelas ruas descobre que numa das regiões mais perigosas do mundo, não é só o governo que está de olho. Alá vê tudo, diz o grafite em russo. No Daguestão, uma república russa de maioria islâmica, Alá está realmente por todos os lados. Mas quando os irmãos Tsarnaev viveram aqui, eles ainda não pensavam em religião. Como conta o diretor da escola onde eles estudaram, a família chegou aqui em 2001 fugindo da guerra civil na Chechênia. O mais novo entrou no 5º ano, o mais velho no 8º, e antes de um ano, em março de 2002, eles foram para os Estados Unidos. A faxineira apareceu hoje na janela para dizer que não consegue acreditar que os filhos dos vizinhos possam ter cometido algo tão absurdo. Os pais de Tamerlan e Johar Tsarnaev vivem aqui nesse edifício, num bairro relativamente pobre de Mahatkalá. Até então, eles levavam uma vida bastante tranquila. Mas desde que chegou aqui a notícia dos atentados em Boston, desde que se soube do envolvimento dos filhos deles, o casal perdeu o sossego e ontem resolveu deixar o apartamento. O que a gente vê aqui é uma das portas trancada. O que dá para perceber aqui de fora, o que a gente consegue enxergar lá dentro, são flores colocadas na janela. 2 flores. Numa entrevista a um site aqui da Rússia, Anzor Tsarnaev disse que a morte do filho mais velho durante uma perseguição policial foi um ato de covardia. O pai vive dias de angústia, preocupado com o futuro do filho mais novo. Johar tem que ser preso vivo. Vivo, ele repetiu, ainda sem saber da prisão do filho na sexta-feira. E concluiu, a justiça é que deve investigar tudo, dizer quem é inocente e quem é culpado. Por telefone, a mãe dos rapazes, Zubeidat Tsarnaeva, disse a um jornal russo que na casa deles nunca se falou em terrorismo. Mas comentou que nos últimos anos o filho mais velho, Tamerlan, começou a se envolver mais e mais com religião e política. Extremismo? Pouco a pouco o quebra-cabeça da investigação vai se montando, mas até agora ninguém conseguiu responder a pergunta que muito provavelmente é a mais importante de todas elas. Por quê? Com que objetivo esses 2 irmãos resolveram matar inocentes nos Estados Unidos? A resposta talvez esteja numa viagem de Tamerlan Tsarnaev aqui a essa região do Cáucaso, no sul da Rússia, meses antes do atentado. No ano passado, Tamerlan teria ficado 6 meses aqui no Cáucaso. O pai disse que ele veio apenas para renovar o passaporte, mas levou 6 meses para isso. O FBI pergunta se durante a visita Tamerlan se envolveu com alguma organização terrorista. Até agora ninguém confirma. E o governo russo prometeu ajuda à polícia americana. Mas as respostas que os investigadores procuram podem estar aqui no Cáucaso ou também com Johar, no hospital de Boston.